Abraão ouviu uma voz e, com um simples e sim, mudou o destino do mundo. Ele não era rei, não era sacerdote, não falava com multidões. Mas um dia, Abraão ouviu uma voz, e o mundo nunca mais foi o mesmo. O nome dele ainda era Abrão. Vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade rica, antiga, cheia de deuses de pedra e promessas de segurança. Era um homem comum. Tinha terras, servos, gado, uma esposa chamada Sarai, e um detalhe silencioso que pesava mais do que tudo. Não tinham filhos. Na cultura daquele tempo, isso era quase uma maldição. Sem descendência, não havia legado. Sem filhos, o nome desaparecia com a última respiração. Mas foi justamente a esse homem que Deus escolheu falar. E não com explicações, nem argumentos. Apenas com um chamado. Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sem mapa. Sem destino claro. Sem garantias. Apenas uma promessa. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era loucura. Deixar tudo. Ir para onde não se sabe. Acreditar em algo que ninguém vê. Mas Abrão não pediu garantias. Ele obedeceu. Juntou suas coisas. Chamou Sarai. Chamou seu sobrinho Ló. Juntou servos, gado, tendas, e partiu. Assim começou uma das jornadas mais decisivas da humanidade. Não de conquista, mas de fé. Não com espada, mas com esperança. E Abrão, o homem que não tinha um filho, começou a caminhar como quem já era pai de multidões. Dias de sol. Noites frias. O deserto testava os pés e a paciência. Mas Abrão seguia. Cada passo era uma oração. Cada estrela, um lembrete. E numa dessas noites, quando o céu se abriu em silêncio, Deus falou outra vez. Abrão olhava o céu. Não via torres como as de Babel. Não via cidades como Ur. Apenas poeira e estrelas. E foi ali que Deus selou algo eterno. Olha para o céu, e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. E a Bíblia diz algo poderoso. E creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Não havia filho ainda. Não havia terra ainda. Não havia sinal visível. Mas ele creu. E essa fé mudou tudo. O tempo passou. E com ele, as perguntas começaram a crescer. A promessa era real. Mas a terra ainda não era dele. E o filho também não vinha. Mesmo assim, Abrão não recuou. A cada novo acampamento, ele erguia um altar. A cada noite de incerteza, ele olhava o céu. Mas a vida, mesmo para quem crê, traz dilemas. E logo, surgiu um. Ló, seu sobrinho, estava com ele desde o início. Mas agora, os dois tinham riquezas demais, servos demais, animais demais, e espaço de menos. Os pastores discutiam. O ambiente se tornava pesado. E então, com humildade e sabedoria, Abrão propôs algo. Não haja contenda entre nós. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Escolhe tu primeiro. Ló escolheu com os olhos. Olhou para a campina do Jordão, fértil como Éden, e escolheu as terras próximas de Sodoma, uma cidade próspera e corrupta. E Abrão ficou com as colinas. Não o melhor terreno, mas o melhor lugar para quem caminha com Deus. E foi logo depois que Ló partiu, que Deus falou de novo. Levanta agora os teus olhos, e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência, para sempre. A promessa se tornava mais clara, mais ampla, mais definitiva. Mas ainda havia um silêncio no coração de Abrão. Senhor, que me has de dar, se continuo sem filhos? A pergunta veio, sincera, humana. E Deus respondeu não com palavras, mas com um pacto. Mandou que Abrão preparasse animais. Os cortasse ao meio. Alinhasse os corpos, como se fosse uma aliança de sangue, como os homens faziam nos tratados daquele tempo. Só que agora, quem faria o pacto não seriam dois iguais. Enquanto o sol se punha, um sono profundo caiu sobre Abrão. Escuridão, temor, silêncio. E então, no meio da noite, uma tocha flamejante passou entre os pedaços dos animais. Deus estava selando o pacto, sozinho. Como se dissesse, mesmo se tu falhares, eu cumprirei. E naquela noite, Deus marcou um novo tempo.
A promessa agora tinha sangue, tinha forma, tinha destino. Mas a espera continuava. Abrão e Sarai já estavam velhos. A promessa era viva, mas o ventre era estéril. Então, veio o erro. Um erro movido por desespero. Sarai deu a Abrão sua serva, Agar, e ele a tomou como mulher. Agar concebeu, e nasceu Ismael. Mas aquilo não era o cumprimento. Era um atalho. E Deus não trabalha com atalhos. Ele trabalha com fé. Os anos se acumulavam como areia no deserto. A promessa permanecia. Mas Abraão agora tinha 99 anos. Sarai, sua companheira, 90. E Ismael, o filho com a serva Agar, crescia, forte, inteligente, valente. Aos olhos humanos, era o herdeiro natural. Mas Deus não se esquece do que prometeu. E então, ele apareceu. Não em sonho, nem por voz interior. A Bíblia diz: o Senhor apareceu a Abraão. Foi direto. Anda na minha presença, e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Abraão caiu com o rosto em terra. Era mais que reverência. Era rendição. E Deus continuou: já não te chamarás Abrão, mas Abraão, porque por pai de uma multidão de nações te constituí. E Sarai, não mais será chamada Sarai, mas Sara. Ela te dará um filho, e dela procederão nações. Reis sairão de ti. Abraão riu. Não de zombaria, mas de espanto. Um homem de 100 anos terá um filho, e Sara, de 90, dará à luz. Mas Deus reafirmou com firmeza: sim, Sara te dará um filho, e chamarás o nome dele Isaque, que significa ele ri. E com ele estabelecerei a minha aliança eterna. Abraão ainda tentou sugerir: que Ismael viva diante de ti. Mas Deus foi claro: Ismael será abençoado. Terá 12 príncipes. Uma grande nação. Mas a promessa é com Isaque. E para selar tudo isso, Deus pediu um sinal visível. Todo macho entre vós será circuncidado. Será um sinal da aliança entre mim e vós. Naquele mesmo dia, Abraão circuncidou-se. E também Ismael. E todos os servos. Era mais que um ritual. Era um marco entre o antes e o depois. O corpo, marcado. A fé, provada. A aliança, selada. Abraão agora era um homem diferente. Seu nome carregava destino. Sua casa carregava promessa. E seu coração carregava a certeza de que o impossível, com Deus, não é apenas possível. É inevitável. Mas ainda havia algo por acontecer. Algo que testaria não apenas sua fé, mas sua esperança. E Deus, que já havia falado, voltaria mais uma vez. Era meio-dia. O sol queimava alto sobre as tendas de Abraão. Ele estava sentado à entrada, como quem espera, sem saber o que. Então, viu 3 homens. Não comuns. Não exatamente humanos. Abraão correu até eles. Prostrou-se, como se diante de reis. Ofereceu água, sombra, pão, carne. Enquanto comiam sob a árvore, falaram: onde está Sara, tua mulher? Na tenda, respondeu ele. Um dos homens, com voz firme e estranha, disse: voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara, ouvindo por trás da cortina da tenda, riu. Não de alegria, mas daquele riso irônico, escondido, cansado de esperar. Terei ainda prazer, sendo já velha, e também meu senhor, já avançado em idade. Mas a voz divina atravessou o tecido. Por que se riu Sara? Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Sara tentou negar. Não ri. Mas ele respondeu: não é assim. Tu riste. E naquele riso, Deus plantou vida. Os meses passaram. O ventre de Sara, outrora estéril, agora crescia. O impossível se tornava real. E então, no tempo certo, no tempo de Deus, nasceu um menino. Isaac. O riso virou choro. O choro virou celebração. E Sara declarou: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que o ouvir, rirá comigo. O menino crescia. Corria entre as tendas. Abraão o segurava nos braços como quem segura a promessa. Tudo parecia se cumprir. A terra já era dele em promessa. O filho estava ali, em carne e osso. A aliança tinha nome e rosto.
Mas Deus não termina uma história sem provar o coração. Em breve, o mesmo Deus que disse te darei um filho, diria: toma agora teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o. Mas essa será a próxima história.